Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso... Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade em Horizontina para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E para a reflexão de hoje, falaremos um pouco sobre este ensinamento valioso que o Mestre Jesus deixou para nós e que está no livro de Mateus, também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos. Certa feita, quando se encontrava com os fariseus, esses lhe propuseram a seguinte questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus então lhes respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, sendo este o maior e o primeiro mandamento. Mas como esse, há um segundo, muito semelhante, e também maior como o primeiro. E Jesus lhes disse assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse ensinamento está em Mateus. E em Mateus também temos a seguinte questão: que nós devemos fazer aos homens tudo o que queremos que eles também nos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E em Lucas, complementando o ensinamento de Mateus, que devemos tratar todos os homens como queremos que eles nos tratem. E esses ensinamentos, então, complementam os dizeres de Jesus aos fariseus. No Evangelho segundo o Espiritismo, também temos uma parábola, chamada a parábola dos credores e dos devedores, que vem a ilustrar e a nos fazer compreender o que Jesus quis nos dizer com esse grandioso ensinamento. Então, certa vez, o reino dos céus foi comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um dos servidores que lhe devia 10.000 talentos. Talentos, à época, era uma moeda. Mas, como não tinha meios de pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagar a dívida. E o servidor se lançou aos pés do seu rei e o pediu, o implorou, que tivesse um pouco de paciência, pois ele iria lhe pagar tudo o que estava devendo. E o Senhor, então, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Mas esse servidor, ao sair do encontro com o Senhor, encontrou os companheiros que também lhe devia 100 dinheiros. E o segurou pela goela e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência,
e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. E os outros servidores, seus companheiros, que estavam assistindo àquela cena, foram muito aflitos e informaram o Senhor do que havia acontecido. Então o Senhor mandou vir à sua presença aquele servo que não perdoou ou que não concedeu ao seu companheiro um tempo para pagar a sua dívida. Então o Senhor lhe disse: servo mau, eu te havia perdoado e tudo o que me devias, por que me pediste? Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? Então, é assim que podemos compreender: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, pois compreendendo o próximo, conseguiremos desejar a ele tudo aquilo que desejamos para nós. E Kardec segue nos dizendo no Evangelho um pouco mais sobre esse ensinamento maior. E ele nos diz que amar ao próximo como a nós mesmos é fazer pelos outros tudo aquilo que nós desejamos que seja feito para nós. Assim conseguimos compreender a parábola que falamos anteriormente. E este ensinamento é a expressão mais completa da caridade e também da justiça. Da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o nosso próximo. E não podemos, como nos diz Kardec, encontrar guia mais seguro do que esse. E então Kardec nos propõe uma questão muito interessante. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos com eles? Né? Porque vamos desejar aos outros coisas diferentes do que desejamos a nós? A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo e tende à prática da verdadeira fraternidade. E assim, então, conseguiremos construir um mundo onde não haverá mais ódios, nem dissensões, tão somente união, concórdia, benevolência e a prevalência de todas as virtudes. E no Livro dos Espíritos, nós também temos esta questão proposta, né, por Kardec, que diz assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí os espíritos respondem: com o dizer do Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, sendo esse ensinamento também um sinônimo de justiça. E seguem os espíritos nos dizendo, nesta questão, que no coração do homem, Deus imprimiu a verdadeira regra de justiça, que é essa: fazendo que cada um desejasse ver respeitados os seus direitos. E na incerteza de como devemos proceder com o nosso semelhante, nas variadas circunstâncias em que nos encontramos com eles, o homem deve tratar de saber como quer que ele proceda, assim como queremos que proceda conosco, de forma idêntica. E também os espíritos dizem que é o guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Quer dizer que nós temos isso escrito na nossa consciência, assim como no nosso coração. Na nossa consciência, que é onde encontramos toda a lei divina,
pois Deus é parte de nós. Né? Então, o que seria essa lei de justiça que nós temos posta no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais? Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou como se pode definir, então, essa justiça. E os Espíritos nos respondem que a justiça consiste em cada um justamente respeitar os direitos dos demais. Consiste em fazer prevalecer a máxima do ensinamento de Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E então, Kardec propõe: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Nessa nova questão, então, há o seguinte retorno, a seguinte resposta dos Espíritos: de que está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, pensamos nós agora, quando nos deparamos com alguma injustiça, né? O que ocorre em nós? Uma revolta. Então, é assim que ele quer nos explicar o sentimento de justiça que está na nossa natureza e foi posta na nossa consciência. E é fora de dúvida que o progresso moral ele se desenvolve e com ele todo o sentimento de justiça. Deus o pôs no coração dos homens, tamanha a sua importância na prática do nosso dia a dia. E na questão 874 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe a seguinte questão: sendo então a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendem de modos tão diversos, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E aí, olha que interessante esta resposta. É porque a esse sentimento de justiça se misturam as nossas paixões e alteram esse sentimento de justiça nas pessoas, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, porque acabamos colocando os nossos sentimentos de orgulho, de verdade, né? Dando espaço aos nossos vícios morais, e eles vão tomando conta dos nossos sentimentos naturais de justiça, e a gente acaba não conseguindo enxergá-lo da maneira que deveríamos. E na questão 877, que Kardec nos propõe o seguinte questionamento: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe, então, obrigações especiais? E os Espíritos nos respondem que sim, e que a primeira dessas obrigações especiais é a de respeitar os direitos dos nossos semelhantes. Então, aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com a justiça, estará sempre de acordo com a justiça divina, com essa justiça natural que Deus colocou em nossa consciência. E que no nosso mundo, a maioria dos homens acaba não praticando a lei de justiça. Por quê? Né? Como dissemos anteriormente, porque deixamos prevalecer os nossos vícios e as nossas paixões. Muitas vezes usamos como represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão em que vivemos em sociedade. A vida social outorga direitos e impõe a nós também deveres recíprocos. Vejam que interessante todas essas reflexões que Kardec, através do auxílio dos Espíritos, trouxe para nós. Na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Kardec quis essa resposta e os Espíritos disseram então que o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus,
porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a caridade, o amor ao próximo e a justiça andam juntos, né, para que nós possamos contribuir com a humanidade da maneira que o nosso Pai Criador deseja. E na questão 876, também temos que efetivamente o critério da verdadeira justiça, ela está em querer cada um para os outros o que para nós desejamos, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal. É evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. E Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz para refletirmos. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender, e quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, que somos filhos de um mesmo Pai. E enquanto nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. E para encerrar então, na questão 938A, Kardec nos traz o seguinte comentário: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então essa é a nossa verdadeira natureza. E que um dos nossos maiores prazeres, que são concedidos na Terra, é o de encontrar os corações que simpatizam conosco. E que assim, então, iremos viver aqueles momentos felizes que estão reservados a nós aqui na Terra, assim como aqueles momentos felizes no mundo dos espíritos perfeitos, onde reina o amor, onde reina a benevolência, a fraternidade, todos os bons sentimentos. Então é assim, com essa mensagem, que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje. Queridos amigos, agradecemos muito a oportunidade de estarmos com vocês em seus lares, de refletirmos juntos sobre os ensinamentos do Mestre, que Kardec, tão sabiamente, com o auxílio dos Espíritos, trouxe até nós. Que os nossos corações estejam a cada dia mais abertos a essa doutrina de luz, que tanto nos conforta e que nos auxilia em nossa caminhada. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer
a pena ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho.